In progress. Bom, boa tarde a todos e todas. A gente está se familiarizando aí com o sistema, a gente pede desculpa aí um pouco pela demora, mas vamos dar início, então, a essa primeira aula do módulo 1 da rede de agentes de cultura da cadeia produtiva do Carnaval, né? Esse projeto que faz parte do edital da Marco Polo, uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura, o Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, com recursos da Lei Aldir Blanc, né? E esse projeto foi contemplado nesse edital, como eu falei, da Marco Polo, e está indo para a sua segunda fase. A primeira fase foram os encontros presenciais em 5 municípios do estado do Rio Grande do Sul, e agora nós vamos passar por 5 formações nesse formato virtual, onde a gente vai estabelecer essa rede de agentes, né, que é um projeto que ele fica de legado para a nossa sociedade, porque a rede de agentes não acaba com o fim do projeto, né? Enfim, ela servirá também para articular, né, o setor cultural para a criação de novos produtores, para essa nova cadeia, para essa nossa cadeia produtiva do Carnaval. É um enorme prazer que eu tenha como parceiros nesse projeto o Instituto Axé Arte e Cidadania, né, e a Fena Samba, onde o Caxitu é um dos nossos palestrantes de hoje, e nós vamos falar um pouco de política cultural, né? A ideia é, ao longo desses 5 encontros nossos, né, abrir a mente daquelas pessoas que querem, né, buscar trabalhar a produção cultural dentro dos seus espaços, né? A gente tem aqui majoritariamente escolas de samba, mas ao longo do processo nos procurou muita gente de clubes sociais negros, né, de pessoas ligadas ao hip hop, né, de outros segmentos também da área musical, querendo aprender um pouco, porque acho importante esse conteúdo para o seu fazer. E muito me honra também a participação de algumas pessoas aqui que não são do estado do Rio Grande do Sul e estão participando conosco aí. Tem gente do Rio Grande do Norte, eu não sei se já entrou o Recife, mas tem um pessoal de São Paulo também que está participando conosco. E a ideia é que justamente que a rede não tenha um território específico, ela possa percorrer por todo o território nacional. Acho que é um grande começo para a gente, né? Poder surgir aqui no estado do Rio Grande do Sul e romper as barreiras, assim. Então, eu vou iniciar aqui com o conteúdo de imediato. No início, ele fica meio maçante, né? Mas com o tempo, vocês vão aprender um pouco da importância de conhecer esse nosso tema de hoje. Por que eu digo da importância de conhecer esse tema de hoje? Porque todos nós lidamos com projetos culturais. E se a gente quer poder acessar recursos, a gente tem que estar inteirado naquilo que estrutura a política nacional de cultura, né? Não basta simplesmente eu achar que o meu projeto é o melhor e não estar conectado com o que está na ordem do dia e vigente hoje daquilo que quem formula política não acaba não estando alinhado, entendeu? Eu posso ter a melhor ideia do mundo, meu projeto ser a melhor ideia do mundo, mas se não está conectado com o que quem constrói a política nacional
para recursos para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal não interessa, entendeu? Não é aquilo que está na ordem do dia. Então, está conectado com aquilo que hoje está sendo pensado pelos técnicos da política nacional e por quem constrói, porque no momento que tu te torna agente, tu também passa a ser agente construtor da tua política. E o Carnaval, por muito tempo, né, não foi construtor dessa política. Eu milito, tenho uma militância cultural muito grande, ajudei a estruturar o sistema e muito pouco vi carnavalescos, né, brigando pelo carnaval. Eu vi lá músicos, eu vi lá o pessoal ligado às artes, eu vi o pessoal ligado ao circo, ligado à música, ligado ao patrimônio, mas não via, né, o carnaval preocupado com a estruturação de uma política cultural. E eu vejo que hoje, né, o carnaval teve um baque, e esse baque hoje está fazendo o carnaval repensar muitas coisas e voltar atrás, né, e pautar hoje o poder público nas suas esferas, seja ela federal, estadual, municipal, tem sido importante hoje para o conjunto do carnaval, mas para o carnaval fazer isso, ele tem que saber, né, as bases que estruturam hoje a política cultural. Não é simplesmente o carnaval chegar, ter o peso político que se tem, né, e não conseguir de uma certa forma alinhar as suas demandas com aquilo que está no sistema. E o Sistema Nacional de Cultura, né, ele quando nós pensamos, eu falo quando nós pensamos porque eu ajudei não só a fazer parte militantemente, né, mas participei dos fóruns que dialogava quando a gente participa das conferências nacional, estadual e municipal de cultura, né, desceu essa demanda, o Gilberto Gil assumiu o Ministério em 2003, né, não lembro se foi 2003, deve ter sido, e aí trouxe, né, a ideia de articular um sistema nacional de cultura, assim, né, como os outros sistemas de produção de políticas públicas, como o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, como o Sistema Único de Assistência Social, né, e que tinha um amparo legal, para que tivesse de norte a sul, ou seja, nas três esferas de governo, falassem a mesma língua, né? Então, o Sistema Nacional de Cultura é uma emenda constitucional, né, que no artigo 216, né, implanta o Sistema Nacional de Cultura, né? E o que faz isso, né? A cultura é um direito fundamental básico, né, um direito social básico, assim como a saúde, como a educação e como a segurança, né? E não é, do ponto de vista da gestão pública, reconhecido como tal, né? A cultura ela é reconhecida até pela cartilha, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá, né, o reconhecimento da cultura como direitos humanos, tanto é que a ONU, a partir da Carta de Direitos Humanos, né, criou a Unesco. A Unesco é o braço social da ONU que trabalha com a cultura e com a educação. Com o tempo, vocês vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso e aonde que ela se enquadra dentro, né, da cabeça do agente cultural, quando tem que ter isso na cabeça para defender a cultura, seja ela onde ela estiver, né? Esse discurso tu tem que levar para o teu município, para o teu estado, e quando fazer um enfrentamento nacional, né, contra qualquer governo.
até mesmo os negacionistas, e principalmente os negacionistas, né? Então, saber que a cultura hoje, que o Sistema Nacional de Cultura e que a cultura ela é reconhecida constitucionalmente, né? Ela reconhece, assim como a saúde e a educação. Então, é por isso que eu digo que aquele gestor que diz que tem que deixar de investir na cultura para investir na educação e na saúde, sendo que os três têm as mesmas garantias constitucionais, entendeu? Então, é isso que a gente não entende. O porquê de abrir mão, né, do investimento na cultura, porque esse discurso ele tomou conta dos gestores públicos. Mas a gente tem que garantir formas constitucionais, né, alertar constitucionalmente, e ainda mais a saúde e a educação, né, nos seus municípios e no seu estado, ela tem recurso gravado orçamentariamente, percentual gravado orçamentariamente, né? Enquanto a saúde e a educação tem lá os seus 20 a 25% do orçamento, nós, enquanto agentes culturais na formulação dessa política, nós pedimos somente 3% do orçamento, né, de qualquer órgão, municipal, estadual, federal. E tem municípios que hoje não investem 1% na cultura, né? Olha a discrepância, né, de como tu enxerga essa visão da cultura, da saúde e da educação, né, sendo que todas têm o mesmo direito. Então, o Sistema Nacional de Cultura, como diz ali a lâmina, é um instrumento de gestão compartilhada de políticas públicas de cultura entre os entes federados, né, e a sociedade civil. O Sistema Nacional de Cultura aponta que tu não constrói uma política pública sem ter, né, a sociedade civil organizada junto com o gestor na formulação, né? Por isso que o Sistema Nacional de Cultura cria, né, mais ali adiante vocês vão ver os conselhos, né, e os mecanismos de controle, né? O objetivo principal dessa cultura é fortalecer as políticas culturais dos estados, dos municípios, por meio de uma institucionalização e mais, né? O que está mais garantido ainda pela Constituição é a ampliação da participação social, né, no desenvolvimento humano, social e econômico, né? Que é como o desenvolvimento, a Constituição enxerga o desenvolvimento de uma política. Ela tem que ser humana, social e econômica. Então, isso é o pilar de uma política pública de direito fundamental, né? Toda política de direito fundamental ela vai ter esse tripé aí, a questão humana, a questão social e a questão econômica, né? E aí se fala, o Sistema Nacional fala dos direitos culturais e o amplo acesso aos bens e a serviços culturais, né? Essas linguagens, com o tempo, né, vocês vão aprender quando vocês estiverem observando ou elaborando um projeto, né? Quando vocês vão estar falando de direito cultural, quando vocês vão estar falando em ampliação de acesso a um bem cultural e quando é um serviço cultural, né? Eu posso perguntar para vocês, o carnaval se enquadra em qual desses três eixos aqui, né? Eu diria que é ampliação de acesso aos bens culturais, né? Porque o carnaval é uma cultura, uma manifestação, e todas as pessoas têm direito de ter acesso a essa cultura, né? Então é aí que vocês vão, quando vocês estiverem elaborando lá os seus projetos, essa linguagem técnica, né, cultural, vocês têm que começar a ter, né? E essa linguagem aí é importante quando da elaboração do projeto. Pode passar a outra lâmina, né? Os instrumentos que amparam juridicamente o Sistema Nacional de Cultura, né? É o artigo 216-A, como eu já falei, né?
abrir uma observação, né, sobre o artigo 216. O Sistema Nacional de Cultura, iniciou a discussão lá no Ministério quando o Gilberto Gil era secretário, passou pela Ana de Holanda, e quando a Marta Suplicy foi ser ministra, é que o sistema foi aprovado. Então, teve uma ampla discussão dessa lei, né? Não só com a sociedade, mas os agentes culturais não deixaram, né, de fazer essa articulação entre os ministros. Todos os ministros que seguiram pós o Gilberto Gil tinham a compreensão, né, da consolidação desse sistema. E como era uma mudança, era uma emenda constitucional, passa por uma série de etapas dentro do Congresso Nacional. E quando a Marta foi ministra, eu acho que ela tinha mais articulação com o Congresso, e aí conseguiu passar, né? O Plano Nacional de Cultura, né, que todos devem conhecer. Eu não vou falar do Plano Nacional, mas eu botei lá no material anexo, né, sobre o Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional de Cultura, ele é um plano decenal, ele é obrigatório nas 3 esferas. Quando o município ou o estado aderem ao Sistema Nacional de Cultura, depois vocês vão ver que o Sistema Nacional de Cultura, ele é um ente dentro da organização, né? Ele é sistêmico, né? E esse sistema ele baixa para os estados e para os municípios. Mas daqui um pouco vocês vão ver. Eu estou falando simplesmente das bases legais agora, né? Então, o plano ele é amparado, ele ampara juridicamente o sistema, né? O Plano Nacional de Cultura, ele possui 53 metas, né? Aí vocês vão dizer, mas 53 metas. As 53 metas foram discutidas com a comunidade, com a comunidade cultural. Através de quê? Ele iniciou lá nas conferências municipais, passaram pelas conferências estaduais e chegaram na Conferência Nacional de Cultura, que aprovou essas 53 metas, né? O que são essas 53 metas do Plano Nacional de Cultura? É aquilo que a comunidade cultural enxerga como objetivo a ser percorrido pelo Estado, né? Quando vocês forem elaborar os seus planos municipais aí, ou os que já elaboraram nos seus municípios ou no seu estado, ali vocês tinham metas. Por exemplo, eu posso colocar na meta do meu plano municipal aí, o plano ele é um diagnóstico do município, né? O plano ele tem um diagnóstico do município, um diagnóstico cultural, e ali vai ter, a cidade tem 5 clubes sociais negros, tem 10 grupos de capoeira, 5 escolas de samba, né? Tem tantos blocos, tem tantos corais, tantos isso. Então, ela tem um diagnóstico cultural, né, dentro do plano municipal ou estadual ou nacional de cultura. E aí, a partir desse diagnóstico, o município, o estado e o governo federal estabelecem as suas metas. E se tu está participando como agente cultural da elaboração do plano municipal, né? E aí depois eu vou dizer lá como vocês podem participar, vocês vão colocar ali, ó, compromisso do governo municipal em promover o carnaval, né? Digamos assim. Então é um ajuda a mais, porque o governo ele não eu vou pedir para a Amanda dar uma atenção no pessoal que está no chat ali dizendo que não escuta. Se ela puder passar algumas orientações via chat ali para quem não está escutando, eu agradeço. Tá? Bom, voltando. Então, quando você constrói ali o documento do seu plano municipal, você vai estar botando ali tudo que você acredita, que vocês acreditam que possam estar comprometendo o município. Porque o município, quando ele assina a adesão ao sistema, né, ele se compromete em realizar junto ao governo federal. Olha, o nosso plano é esse aqui. Ó. Bom, esse aqui é o nosso plano.
Quando ele envia o plano para o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura ele vai estar monitorando o município para ver se o município está cumprindo com o seu plano, né? Então, é importante essa participação do plano, né? O documento básico, o Conselho Nacional de Política Cultural, eu quero dizer que o Conselho Nacional de Política Cultural ele é por setores, tá? Ele é um grande conselho. Quando eu estava no Ministério,